Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. Publicado o edital da PGM Uberaba, no interior de Minas Gerais. E no vídeo de hoje, irei fazer uma breve análise desse edital que eu acho muito interessante e é uma excelente oportunidade para você que quer alcançar o cargo de procurador do município. Meu nome é Gustavo Andrade, eu sou um dos coordenadores aqui da Aprovação PGE e já te convido a se inscrever no nosso canal e obter diversas informações gratuitas sobre concursos da advocacia pública. Sem mais delongas, colocando aqui na tela a nossa análise do edital para PGM Uberaba, no interior de Minas Gerais. Para quem não sabe, Uberaba fica ali do lado de Uberlândia, é uma grande cidade, uma cidade importante do estado de Minas Gerais. Pessoal, grande resumo aqui do edital, como a gente sempre costuma fazer aqui na Aprovação PGE. Inscrições do dia 9 de abril até o dia 22 de abril no site da AOCP, Instituto AOCP. Provas objetivas e discursivas ocorrerão no dia 19 de maio, pela manhã. Junto você vai fazer a prova objetiva e a prova discursiva no dia 19 de maio pela manhã. Você tem ainda a prova de títulos e aí vem o porém, esse concurso aqui não tem vagas previstas no edital, mas é para cadastro de reserva. Mesmo assim, eu acredito ser um edital muito interessante, porque a gente sempre bate nessa tecla. Existem muitos editais de procuradorias de interior que não tem vagas no edital, é para cadastro de reserva, mas acaba chamando muita gente. Por quê? Porque às vezes a prefeitura, o município, ele não quer ficar vinculado ao edital, a ter a obrigatoriedade de chamar quem está dentro daquelas vagas, em razão do entendimento do STF de que o número de vagas no edital vincula a administração. Mas isso não significa que não haja possibilidade de chamar diversos aprovados. Quem ficar ali, acredito, até 15º, em razão da duração do concurso, pode muito bem acabar sendo chamado. Afinal de contas, a rotatividade em procuradorias de menor porte, ela é muito alta, porque a pessoa passa lá, depois ela pode passar em um outro concurso, e aí vai sendo chamado e a lista vai rodando. Então, ainda que seja para cadastro de reserva, na minha visão, vale muito a pena. A gente já viu vários alunos aqui da Aprovação PGE sendo aprovados em concursos que era só cadastro de reserva e sim se tornaram procuradores, principalmente procuradores do município. Quer ver um exemplo? Procuradoria de Canoas, no Rio Grande do Sul. Beleza? Dando sequência aqui, pessoal, na nossa análise do edital, vocês vão verificar que os requisitos são aqueles de sempre, né? Formação em Direito e ser inscrito na OAB. E no caso vai ser a OAB de Minas Gerais para você poder exercer a função, o cargo, né, de procurador do município de Uberaba. Remuneração inicial bruta, R$ 10.158,32, mais benefícios. A gente sabe, né, pessoal, que aqui é uma remuneração inicial. R$10.000 a remuneração inicial para quem está entrando na carreira, depois vai aumentando e ainda tem a questão dos benefícios. Então, muito provavelmente você pode acabar no final do mês recebendo seus 13, 14, quem sabe até R$15.000, porque você tem os R$10.000 mais benefícios, tem a questão dos honorários, então isso vai subir na sua remuneração. Beleza? Dando sequência aqui, a gente vai ver como é que ficou a divisão da prova. E essa é uma prova um pouquinho mais diferente das outras de procuradoria, porque a gente verifica, olha aqui na tela, que só são 40 questões objetivas. 40 questões objetivas e cada questão aí vale 2,5 pontos, totalizando 100 pontos a primeira fase. E você tem aqui a segunda fase, na fase discursiva, você vai ter apenas 2 questões, totalizando 20 pontos. Então, o que é que a gente pode interpretar aqui? E a fase de títulos, 8 pontos. Muito provavelmente, pessoal, quem for muito bem na primeira fase, conseguir fazer uma nota muito boa na prova objetiva, vai ter uma grande vantagem nesse concurso. Agora são apenas 40 questões, cada questão com um valor muito alto, 2,5. E como é que ficou a divisão, né, dessa prova, né? A prova objetiva com 40 questões vai abranger os conhecimentos das seguintes disciplinas: administrativo, tributário e financeiro, que vieram juntos, constitucional, eleitoral, civil, direito processual civil e previdenciário. Você verifica aqui que é um edital um pouco diferente daquele edital clássico, digamos assim, de procuradorias, como por exemplo a gente viu agora recentemente na
PGM de Guarulhos. Você verifica aqui que não tem trabalho nem processo do trabalho, porém a gente verifica que tem aqui eleitoral e previdenciário, e também não tem direito urbanístico, não tem direito ambiental. Então você vê que é um edital um pouco diferente, mas não por isso, não é por isso que não vale a pena focar nele. E justamente é nas diferenças, eu vou falar isso um pouco mais na frente, quando eu fizer aqui uma sugestão de estudo para vocês, é em razão das diferenças, são das diferenças que podem estar à sua aprovação. Beleza? Então, recapitulando aqui, nós temos administrativo, tributário, financeiro, constitucional, eleitoral, civil, processual civil e previdenciário. Tranquilo? A prova objetiva vão ser 4 alternativas, sendo apenas uma correta, e o candidato deverá obter 60% ou mais do total de pontos previstos nessa prova e não ter zerado nenhuma da área de conhecimento para não ser eliminado do concurso público. Então, vamos recapitular aqui para que você entenda direitinho. De todas as disciplinas, você vai ter que fazer, você não vai poder zerar. Então, você vai ter que acertar pelo menos uma questão de cada disciplina. E nisso aí, muita gente já pode eventualmente ser eliminado. Então, você vai ter que acertar uma questão de cada disciplina. Não adianta nada você, então, não vou estudar nada de eleitoral. E já aqui antecipando algumas dicas, algumas sugestões de estudos. Não vou estudar nada de previdenciário. Não, você vai ter que pelo menos tocar em todas as disciplinas, ter um contato para que você garanta que você não vai ser eliminado. E além disso, você vai ter que fazer 60% da prova. 60% da prova objetiva você vai ter que fazer e não zerar nenhuma questão. Beleza? Vamos lá, voltando aqui para a gente verificar como é que ficou a prova discursiva, né? A prova discursiva vão ser 2 questões de 10 a 20 linhas, ou seja, 2 questões de 10 a 20 linhas que você vai ter que responder. E você vai abranger ali conhecimento técnico-científico sobre a matéria, clareza e argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto e a utilização adequada da língua portuguesa. Então, pessoal, verifique, é uma prova que vai acontecer somente pela manhã. É uma prova que você vai ter 40 questões objetivas para responder. É uma prova que você não vai poder zerar nenhuma disciplina. É uma prova que você vai ter que fazer 60% na prova objetiva. E ao mesmo tempo, no mesmo período, você vai ter que fazer uma prova discursiva, que serão apenas 2 questões discursivas de 10 a 20 linhas. Ou seja, a estratégia de prova ela vai ser fundamental. Quem ficar muito tempo só na prova objetiva pode se prejudicar, quem ficar muito tempo na prova discursiva também pode se prejudicar, então você vai ter que ter essa estratégia e no nosso reta final para a PGM de Uberaba nós passaremos a estratégia que a gente entende que é ideal, que é justamente você ali fazer a prova objetiva, respondeu, ficou com dúvida de algumas, não fica tentando se lamentar, você já vai para a prova discursiva, resolve a prova discursiva, já antecipando aqui um pouco das técnicas que a gente vai passar para os nossos alunos. Analisando o edital, que é o tema do nosso vídeo de hoje, a gente tem aqui como é que ficou a divisão de provas de títulos. O máximo de pontos são 8 pontos e a especialização, que é a pós-graduação, mestrado e doutorado, ou seja, escreveu livro, escreveu artigo, participou de aula, ensinou, advocacia privada, já exerceu outra atividade pública, nada disso conta como pontuação. A pontuação vai ser pós-graduação, mestrado e doutorado. E agora aqui uma sugestão de estudo, né? Arrematando tudo que eu já venho falando aqui na nossa análise do edital, a sugestão de estudo que eu dou é bem direta. Você vai ter que focar, pessoal, na legislação, na parte de súmulas. E quando eu falo jurisprudência aqui, é mais súmulas e teses. Esquece informativos agora. Pessoal, volta aqui. Esquece informativos. Não vale a pena você estudar informativo agora, porque você pode acabar se prejudicando. A tendência é que seja uma prova muito mais legalista ou, no máximo, pegando ali aquelas teses principais relacionadas à advocacia pública e a parte do direito simulado. Beleza? Foco no núcleo duro e foco em direito previdenciário, eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide, e em direito eleitoral, pessoal, porque é aquilo que eu já falei, né? Você não pode ser eliminado. Você não pode ser eliminado. Então você não pode se dar o luxo de falar assim,
Eleitoral eu nunca estudei na vida, previdenciário eu nunca estudei na vida, não vou estudar. Não faça isso, isso vai ser um erro. E é justamente por isso que no nosso reta final aqui, a gente vai abranger todas as disciplinas do edital na medida certa. Tudo que é de viés doutrinário, a gente vai trabalhar. O que é viés de lei seca, a gente vai trabalhar. Tudo muito organizado, com metas diárias. E já fica o convite para você conhecer o nosso reta final para PGM Uberaba. Voltando aqui na sugestão de estudo, é fundamental, pessoal, isso aqui eu vou falar em toda análise de edital que eu fizer. Pode até parecer batido. Você tem que ter um cronograma de leitura de lei seca, uma organização de leitura de lei seca, justamente para que você consiga abarcar ali as principais leis, os principais diplomas de todas as matérias e você aumentar a chance de você acertar questões. De nada adianta você estudar de forma desorganizada e não fazer a leitura de diplomas importantes, como, por exemplo, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular, são leis que são importantes você sempre ler, sempre fazer uma revisão, porque as questões da prova podem muito bem estar nesse tipo de legislação. E a gente tem uma tendência de ficar mais revisando a doutrina e esquecer de fazer uma revisão da parte legislativa. E é por isso que a gente tem aqui no nosso reta final todo um cronograma que te ajuda a fazer a leitura da legislação e, inclusive, a nossa própria legislação, a PG Legis, que é a legislação completamente esquematizada, organizada para facilitar o seu estudo, a sua revisão. Como eu já ressaltei aqui, nós teremos sim o reta final para PGM Uberaba. E ele vai abranger, antes que você me pergunte, tanto a parte objetiva quanto a parte discursiva. Vai ser um reta final completo que vai abranger todas as disciplinas, como eu falei, a parte de preparação, como responder questões discursivas, o treinamento de questões discursivas. Então, é um pacote completo para que você, nessas semanas, nesses meses que antecedem a prova, tenha uma preparação completa, um direcionamento, porque acredite, isso faz toda a diferença. Espero que tenha gostado da análise do edital. Se você tiver qualquer dúvida, manda mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. A gente está aberto para tirar qualquer tipo de dúvida. E, mais uma vez, fica um convite para você se inscrever no canal do Aprovação PGE, porque a gente tem muito conteúdo gratuito e de qualidade para te ajudar na preparação dos concursos da advocacia pública. Até o próximo vídeo.